Sejam muito bem-vindos, meus queridos, meus consagrados. Agradeço mais uma vez de coração por vocês estarem aqui. Quero já desejar para vocês um dia maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês terão um dia maravilhoso, porque hoje é um dia de uma semana histórica no futebol nacional. E a não ser que você seja corintiano, eu tenho certeza que você está realmente muito bem-humorado. Muito bem-humorado mesmo. E essa quinta-feira vai ser maravilhosa. Vai ser maravilhosa. Coisas muito boas virão. Tá bom? E se você for corintiano, aqui é resenha, aqui é de boa. Chega aí, vamos falar um pouquinho do Corinthians também. Só pra começar, só pra gente aquecer. Vamos aquecer, né? Vamos aquecer. Só pra gente aquecer. Olha aqui, olha esses dois trechinhos aqui, ó. Olha só esse daqui. Dá uma olhada. A gente tá eliminado da Libertadores, mas graças a Deus também tem a Sul-Americana. A ideia do Corinthians para esse ano, se tudo continuar desse jeitinho, o Corinthians ganha 3 títulos esse ano. Augusto Melo dando graças a Deus que tem a Sul-Americana. E mano, o mais engraçado foi que onde terminou o jogo, o perfil da Sul-Americana já publicou já. O Corinthians está classificado para a Sul-Americana 2025. Ai. Eu não sei se isso é para melhorar a autoestima dos caras ou para piorar, né? Não deixou nem... Não deixou os caras nem... Não deixou nem dar uma aliviada ainda. Foram lá e já deram mais uma, já lembrando que eles estão na Sul-Americana 2025. Meus amigos... Pra quem paga 4 milhões por mês de salário pra jogador holandês, ficar fora da Libertadores, dói no bolso do patrocinador, não dói? Patrocinador que paga lá o salário, né, deve assistir o jogo e ficar pensando assim, cacete. A publicidade vai ter que ser na Sul-Americana agora. E o mais engraçado é como que a imprensa... A mídia bairrista, eles tentam criar um ato heróico em relação a isso. Eu entrei ontem lá na Globo.com e o destaque tava assim, ó. Corinthians luta até o fim. Só que aí tem um mas, né? Tem um mas que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Lutou contra até o fim, com um time que tinha um jogador a menos e não conseguiu chegar ao empate. E o Augusto Melo disse que vai recorrer à Conmebol contra a arbitragem. Meus amigos, eu cresci pra ver corintiano reclamar de arbitragem. Nossa. Agora vocês aguentam. Domingão tem jogo contra o Palmeiras no Allianz, e se eu fosse o Abel, eu iria de terno. Se eu fosse o Abel Ferreira, eu iria de terno. Muito bom, muito bom. Ai. Mas vamos lá, meus amigos. Vamos conversar, vamos bater um papo. Solta essa vinheta e aí a gente já volta. Eu tava vendo uma matéria... Ontem, na terça-feira, nós tivemos uma reunião de alguns clubes. Essa reunião aconteceu, se eu não me engano, no Flamengo, tá? O Rodrigo Matos, do UOL Sports, que trouxe essa informação. Alguns clubes participaram de uma pré-reunião que antecedeu a reunião de ontem, que foi a reunião ali com a grande maioria dos clubes brasileiros com a CBF. Uma reunião para ter uma série de discussões. E nessa pré-reunião, eles optaram por alguns posicionamentos, algumas decisões. O BAP, presidente do Flamengo, ele tá batendo muito na tecla. Veja bem, nós tivemos 2 reuniões diferentes, tá? Tô primeiro falando da reunião de terça-feira. Ele tá batendo muito na tecla sobre como a CBF explora
os clubes de futebol brasileiros. Tanto na questão de name rights, tanto na questão também de acordos de publicidade, porque os clubes fazem a publicidade no campo, que nem o Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras faz a publicidade no seu campo e ele tem que ceder uma parte, uma generosa parte, tá? Dessa publicidade para a CBF. Além disso, todos os name rights que são negociados das competições entram no bolsinho da CBF e não vão para o bolso dos clubes brasileiros. E isso traz um grande ônus financeiro para as equipes. E o BAP, ele justamente bateu nessa tecla, de que os clubes brasileiros precisam se unir e pressionar, colocar a CBF, com as mãos na parede. Então ele reuniu na terça-feira no Flamengo com algumas equipes, não com todas, com algumas, e fez uma pré-reunião para levar algumas decisões até a reunião que foi realizada ontem. Formação do Rodrigo Matos, da All Sports. E algumas dessas decisões foi de tentar acalmar os ânimos nos bastidores do futebol brasileiro em relação a algumas pautas um pouco mais polêmicas, como por exemplo o gramado. O presidente do Flamengo, numa visão muito inteligente, numa manobra muito esperta, né? Inteligente, eu vou dizer assim, né? Esperta parece que fica uma coisa meio malandragem, mas eu vou dizer inteligente. Ele resolveu abafar essa discussão de gramado. Eles saíram da reunião na terça-feira dizendo que eles não iriam entrar nessa pauta agora. Porque ele precisa da aproximação dos clubes brasileiros, incluindo Palmeiras, que tem um bastidor forte, Botafogo. Ele precisa da união de todo mundo para colocar os assuntos em pauta e pressionar a CBF por melhores decisões e pela melhor distribuição financeira. Então o que ele decidiu na terça-feira? Que eles não iriam bater na pauta de gramado, pelo menos por enquanto. Ele já sabia que essa pauta ia ser discutida na quarta-feira, mas a intenção dele é articular para fazer com que os presidentes das outras equipes, eles por enquanto deixem isso em off, porque ele precisa da união de todo mundo. Obviamente, né, com o interesse dele, claro. Só que a visão dele ponderar as coisas é uma visão benéfica para o futebol. Porque na reunião de ontem, os clubes brasileiros pontuaram várias questões. E inclusive já existe a articulação e a movimentação da Liga e da Libra se unirem, não só apenas no aspecto comercial. Lembra que a gente falou que até agora só era um bloco comercial? Agora eles estão querendo ampliar os horizontes e pressionar a CBF por mudanças estruturais dentro do futebol brasileiro. Tanto em questões de arbitragem, tanto em questões até mesmo ali de rebaixamento, enfim, na estrutura do futebol brasileiro como um todo. Atendendo os interesses dos clubes e principalmente fortalecendo financeiramente as próprias equipes e a própria competição. A Libra e a Liga, eles querem se unir para tornar o futebol brasileiro mais forte e trazer o futebol brasileiro para próximo dos clubes brasileiros. E a melhor maneira de fazer isso agora não é entrar em pautas, sabe? Entre aspas, assim, que parecem ser clubistas. Vamos reclamar do gramado, porque tem uma meia dúzia de clube aqui no Brasil que tem gramado sintético. Não, deixa isso daí quieto. Vamos primeiro falar de uma maneira mais geral, falar a mesma língua, pra gente pressionar a CBF e ter mais poder e mais autonomia no futebol brasileiro e tirar esse poder que hoje está concentrado, centralizado, monopolizado na Confederação Brasileira de Futebol. Uma articulação de maestro, eu diria. Inteligentíssima. Neto, mas tem interesse financeiro. Tudo bem, tem interesse financeiro, mas tudo bem. Sabe por quê? Porque com a queda de name rights, com a queda dessa questão de publicidade, né? Da fatia que a CBF leva, vai fortalecer todo mundo. Vai ter mais dinheiro disponível no cofre de todo mundo. Então tudo bem. Deixa o assunto do gramado sintético pra lá, essas pautas mais assim, pontuais, e primeiro vamos discutir outras coisas. Então, eles decidiram isso numa reunião que antecedeu, e ontem nós tivemos a reunião da CBF. E além disso, outras reuniões vão acontecer
com possíveis mudanças. O que o presidente do Flamengo alegou? O presidente do Flamengo, ele tá articulando dessa vez tudo isso. Geralmente é a Leila que puxa um pouco o protagonismo, mas dessa vez o presidente do Flamengo tá ali também. Ele também questionou questões de fair play financeiro, tá? Eles querem discutir isso. E aí você pode ter certeza que a presidente do Palmeiras, ela vai ser a primeira que vai apoiar. Eu só quero ver a decisão do presidente, por exemplo, de São Paulo, de Corinthians, de Atlético Mineiro. Qual que vai ser a decisão deles? De que lado que eles vão ficar nessa disputa, nessa briga aí. Então vai ter uma série de discussões que vão acontecer para melhorar o nosso futebol e eu sou extremamente, absurdamente a favor disso. Em contrapartida, nós tivemos ontem também a desistência do jogador Ronaldo, fenômeno, da disputa pela presidência da CBF. E ele desistiu por quê? Porque hoje nós temos 27 federações no Brasil, né? Regionais. Ele precisa pelo menos do apoio de 4 federações e 4 clubes para ele poder iniciar uma manobra de candidatura. Matéria do jornal O Globo. Não é o Neto do Opina Porco que está falando. Estou pegando o que eu li no Globo. Estou sintetizando aqui para ficar mais dinâmico. Então, ele ligou para essa galera. E ele não conseguiu o apoio de praticamente ninguém. Ele teve o apoio de apenas uma federação, das 27. Todas as outras federações alegaram que estão satisfeitas com a CBF. Ele não conseguiu também, basicamente, nenhum apoio dos clubes brasileiros. Ele precisava de 4 clubes e 4 federações. Ele não conseguiu isso. Nós estamos falando de um dos maiores noves da história do futebol brasileiro. Ah, Neto, mas há um pouco mais de 10 anos atrás ele falou aquele negócio de não se faz Copa do Mundo com o hospital. Galera, eu não tô falando da questão política social dele. Estamos falando do futebol, tá? E outra coisa, de lá pra cá o cara pode ter amadurecido a visão dele também. O ser humano, ele tem que evoluir. O ser humano, ele evolui. Nem todo mundo, mas alguns evoluem. Então, isso mostra que, infelizmente, a Confederação Brasileira de Futebol, ela realmente, junto com as federações, é um retrato da política brasileira, né? Onde um tá amarrado com o outro. Aí o dirigente do clube A, do clube B, do clube C, vem reclamar da Confederação Brasileira de Futebol, só que no fim não apoia o cara que às vezes quer fazer uma oposição a esse escárnio que acontece dentro do futebol brasileiro. E aí no fim eles terminam de mãos dadas e tá tudo certo. Pra mim é uma incoerência e uma contradição muito grande. Porque você vê todos os meses, todas as temporadas, dirigentes regaçando a Confederação Brasileira de Futebol. Aí na hora que o cara precisa de apoio de 4 clubes, ninguém aparece. Que parada sinistra é essa, né? Parece uma parada meio Congresso, Senado, não é um negócio assim? Não lembra isso? É porque tem muito disso envolvido. E quem sofre é a gente. São os torcedores. Pessoal, conectado a isso que a gente está conversando aqui, teve também a declaração da Leila. A Leila foi entrevistada ontem, justamente na chegada dessa reunião. Aí ela foi questionada sobre a questão de gramado sintético e blá blá blá. Porque a CBF, mesmo os clubes, vamos deixar isso quieto por enquanto, a CBF vai fazer um estudo sobre a questão do gramado aí. Ela falou o seguinte, ó, a gente tem que discutir a qualidade dos gramados no Brasil. Não se sintética melhor do que natural, e sim a qualidade dos gramados. E normalmente os atletas que reclamam são atletas mais velhos, que eu até compreendo que eles querem prolongar ainda mais a vida profissional deles. Então eles acham que isso pode encurtar a vida útil deles como atleta. Mas normalmente são atletas que já deveriam ter parado de jogar futebol, ao invés de ficar reclamando do gramado. E muita gente aplaudiu, nossa, que presidente foda, isso e aquilo. Eu achei ridículo o que ela falou. Eu achei que é uma falta de respeito tremenda
pelos jogadores ali que são mais velhos. Ô Leila, o Everton, Marcelo Lomba, Marcos Rocha são jogadores que já passaram aí dos 30 anos, né? Alguns até dos 35. Além disso, no seu elenco, a gente tem jogadores esse ano que vão completar 30 anos e ainda tem, mais uns 2, 3 anos de contrato com o Palmeiras, ou seja, vai chegar nos 33, 34 anos sendo atletas do Palmeiras. O seu etarismo foi muito grande aqui, que é uma forma ali de discriminação por questões de idade. Nesse ponto aqui. Porque assim, cada jogador, ele sabe até onde o potencial, o limite físico dele vai. Você tem todo o direito do mundo de achar que a discussão não é válida agora. Que a gente tem que ter outra ilustração a respeito dessa discussão. Tudo bem, aí é uma opinião sua. Que nem você falou aqui, né? Mas aqui no Brasil a realidade é outra. Isso daí, ok, é a opinião sua, perfeito. Você acha que tem que ser discutido assim? Perfeito. Agora, você não tem o direito de dizer que o jogador já devia ter se aposentado, porque essa é uma visão muito assim, de discriminação de idade. Imagina você sendo uma gestora de futebol, uma dirigente, as pessoas olham e falam assim, essa daí já tá muito velha já pra ser dirigente de futebol. E fica querendo prolongar a carreira dela, sendo que já não tá legal pra isso. Você vai gostar? Cristiano Ronaldo tem quase 40 anos ou fez 40 anos, né? O cara é uma máquina. Então, quem olha você falando parece assim, que você tem jogadores no seu elenco só de 20 e 22 anos. Tá certo que a grande maioria é jovem, mas você também tem alguns que são líderes lá, inclusive, que são mais velhos. E outros que você prolongou o contrato e estarão mais velhos daqui 2, 3 temporadas. E o contrato foi prolongado. Toma cuidado com a forma que você expõe as coisas. E muita gente bate palma, acha bonito você falar dessa forma. Eu não acho. Eu acho ridículo. Eu acho que você perde força no seu argumento quando você justifica dessa forma. Você tem todo o direito de justificar de uma maneira mais inteligente, mais saudável. E não expondo a idade dos jogadores. Até porque tem jogadores mais velhos que apoiaram a causa, tem jogadores mais novos que também apoiaram a causa. Da mesma forma que tem jogadores mais velhos que não se importaram com isso. E tem jogadores mais novos que também não se importaram com isso. Então eu acredito que você sendo uma dirigente de futebol, você deve mostrar mais respeito pela classe. Você às vezes quer colocar a sua opinião na marra e faltando com respeito. E não é assim que funcionam as coisas. Acho que você tem que medir mais o que você fala. Achei ridículo o que ela falou. Ridículo. Em partes eu até concordo com o que ela disse sobre a questão dos gramados Brasil e Europa. Mas esse exemplo dos jogadores, ela não é ninguém para definir se vão prolongar, se vai jogar até 35, 40 anos. Quem define isso é jogador. E fim de papo. Cada um sabe das suas responsabilidades e da sua carreira. Ninguém precisa ficar ditando o ritmo se é de aposentado ou não. Meus amigos, Luiz Araújo alugou um triplex na cabeça do Mano Menezes. Isso porque, próximo do fim do jogo, quase teve um princípio ali de confusão, em que alguns jogadores do Fluminense no banco de reservas, até inclusive um deles levou cartão, né, levantou, se exaltou, ameaçou ir lá no campo para fazer uma confusão. Isso porque em uma dividida, ali na beirada do campo, próximo à área técnica, o Luiz Araújo dividiu com um jogador do Fluminense, tirando a bola pra lateral. Acho que foi isso, tirando a bola pra lateral, né? E aí, nesse momento, o Luiz Araújo pega e fala que isso aqui é Flamengo. Sabe aquele negócio lá? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Sabe assim? E aí, cara, o Mano não gostou. Aí foi onde o Mano chegou e falou assim, esse moleque marrento nunca ganhou nenhuma. Aqui, ó. Esse moleque marrento não ganhou, nunca foi em nada. O Mano perdeu a razão. Porque todo jogador, às vezes faz uma dividida ali no final do jogo, às vezes faz um bom lance. Sabe quando o atacante vem num contra-ataque veloz, aí o zagueiro volta, dá aquela rasteira limpa, que é até da hora de ver?
E aí o cara, aê, é isso, aqui é aquilo, sabe assim? E aí a torcida, ele já faz assim, já, a torcida empolga. Aquele fim de jogo, que o cara tem que estar num ritmo ali, físico, muito concentrado, e já tá cansado. É isso. Futebol tem disso, faz parte. E aí o mano não aguentou, falou isso daqui. Luiz Araújo mostrou a tatuagem dele da Copa do Brasil. Aí os jogadores não gostaram, quase iniciou um princípio de confusão. Um jogador foi advertido. O Mano Menezes na coletiva falou que é um absurdo, né? Que o cara que iniciou a confusão simplesmente sai sem cartão. E no fim os jogadores dele foram prejudicados porque levaram cartão, foram advertidos. E ainda ele falou, né, que ele já tem 3 títulos da Copa do Brasil. Ele deu essa cutucada também na coletiva. Ô mano, você não devia ter falado nada, né? Situação de jogo é assim mesmo. Você não aguentou a provocação, os teus jogadores não aguentaram a provocação e tentaram ali partir, sei lá, pra cima do cara, criar um princípio de confusão. Isso daí você também tem que controlar nos seus atletas. Faz parte do técnico também. Galera, ó, vamos dar uma acalmada, tá? Os caras vão provocar, os caras vão fazer marra. Agora não. Você mesmo já provocou o moleque. E aí, a partir do momento que você faz, os teus jogadores também acham que tem o direito de fazer. Porque o técnico tá fazendo. Aí você não aguentou, né? Aí você não aguentou. Próximo jogo é no domingo. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.